Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui é o professor Leonardo. Esta é a aula de número 105 do nosso curso de Filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Estamos agora no módulo de número 4, Política. Lembrando, módulo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia. Módulo 2, Epistemologia. E módulo 3, Ética. Todas as aulas estão aqui no YouTube, gratuitas. Dessas aulas nós produzimos apostilas que estão à venda lá no meu site www.leonardobragaflores.com. Você é o nosso convidado a adquirir este material. Junto com ele tem muitos outros produtos também. Bom, já aparece para você o conteúdo da aula de hoje, que é ainda em política, né? Estamos aí mais ou menos no meio do módulo de política. Utopia de Thomas More. Utopia, também chamado de República Utopiana, do nosso filósofo moderno Thomas More. Bom, vamos em frente. É um conceito, como é costume nosso, né? A gente coloca logo um conceito mais assim, bem estruturado, né? Sobre o assunto, que aí já resolve praticamente 90% das questões, e aí depois nós vamos aprofundando. Vamos lá então, utopia. Utopia, deixa eu pegar aqui a canetinha. Utopia ou República Utopiana é o nome dado a uma ilha imaginária onde tipifica a representação de uma sociedade ideal. Então, pessoal, semelhantemente ao Platão, o Thomas More também idealizou o lugar, também vislumbrou, idealizou, imaginou um lugar perfeito, um estado perfeito, uma cidade perfeita. Era a ilha de Utopia. A ilha de Utopia seria a política perfeita seria um local, um lugar, um topos, um lugar onde se fizesse uma política perfeita. E vamos ver o que é essa política perfeita para esse filósofo. Bom, inspirado no idealismo do Platão, conforme eu falei, Thomas More usa de ironias e metáforas para descrever a vida numa sociedade política perfeita, isto é, pacífica, laica, tolerante, saudável, livre, equilibrada, simples, racional, igualitária, amável, feliz. No intuito de se eliminar o mal, cortando-o pela raiz, foram abolidas nesse estado. Vamos lá. Então, para que esse estado, para que essa cidade fosse uma cidade perfeita, foram eliminadas algumas coisas. Cortado pela raiz, ou seja, arrancado, extirpado logo na origem do mal. Segundo aí o Thomas More, isso seria a causa dos problemas. Vamos ver então as principais causas, né? Mas depois ele aponta a principal. Vamos lá. A propriedade privada, aquela questão, né, pessoal, de depois vamos ver em Rousseau, de se cercar o terreno, dizer que é meu. Claro que ele não falou isso, mas a ideia é essa, né, a defesa da propriedade privada. Então o cara vai começar os problemas, né, quando, na visão aqui do Thomas More, quando eu começo ali a definir, né, setores, dizendo que aquilo é meu e por aí vai. Bom, a intolerância religiosa, também é outro ponto aí apontado por ele, apesar de uma tendência cristã, né, no seu livro. A utilização do dinheiro, aqui é o ponto central praticamente, a utilização, né, do dinheiro, o capitalismo, que não era esse nome, mas é essa a ideia por trás, e o autoritarismo do rei também. A desigualdade também entre as pessoas. Então essas eram as principais questões que eram levantadas como males para uma cidade. Retirando essas coisas aí, vislumbraríamos uma cidade perfeita, um estado perfeito, uma política perfeita. De tendência socialista, tinha como preocupação maior a felicidade coletiva e a organização do quê?
do sustento. Então as coisas básicas, né? As coisas mais ligadas ali à natureza, né? A felicidade para todos. Todos de maneira igual poderiam desfrutar, vamos dizer assim, de todas as condições melhores do que o mundo desse, né? E cuidando das coisas básicas, da organização do sustento, uma cidade que cuidasse basicamente das coisas ligadas ao necessário, ao básico, né? Ao sustento. Tudo era dividido de modo equânime, essa questão da divisão, né? Entre os utopianos, ou seja, entre os cidadãos lá, a divisão entre eles. Por quê? Porque não havia, olha lá, não havia avareza, não havia injustiça, não havia violência. Era dividido de maneira, né, de maneira igual, então não precisava um matar o outro, não precisava um roubar o outro, por aí vai. Acrescenta o Marcondes, gostei muito desse parágrafo aí, esse recorte, né, que resume praticamente aí a obra e também resume o pensamento. Então, dizendo que formular a imagem de um estado ideal em que não há a propriedade privada, defendendo a tolerância religiosa, criticando o autoritarismo tanto dos reis quanto também da igreja, ou seja, a intolerância religiosa e o poder exacerbado aí do rei. Vamos em frente, vamos aprofundando então no conceito. Para o pensador, a razão e as leis naturais seriam o caminho para acabar com os males que assolam a humanidade. Então a razão e o quê? As leis naturais, né? Precisando ser arrancado pela raiz. O quê? O dinheiro. O dinheiro para ele é o problema aí na parada. Era considerada a raiz desses infortúnios. Claro que a herança aqui, ele mesmo fala sobre Cristo na utopia, né? Ele mesmo fala sobre Deus. A herança aqui é cristã, né? Exemplo aqui das causas, né? O que o dinheiro poderia causar? Inquietude, fadiga, temor, pobreza, ansiedade, até pobreza ia causar, tormento e angústia. Pessoal, nós estamos aqui numa utopia, ou seja, vamos ver daqui a pouco, é um negócio que não existe, né? É um negócio que não existe, porque o camarada também, né? Viver sem dinheiro é impossível. Impossível, praticamente. Por isso que nós estamos aqui num pensamento considerado, para mim, né? Nessa, assim, entre aspas, pode ser considerado até radical. Não é? Pode ser considerado até radical, porque uma coisa é o indivíduo não viver da ganância, outra coisa ele não ir atrás de dinheiro algum. Aí já complica, né? Bom, a ganância também seria culpada pelo cometimento de crimes. Então, crimes ocorreriam. Crimes nasceriam ali no dinheiro, nessa ganância. E crimes ele até cita lá na obra, né? Alguns, a disputa, a traição, a fraude, a rixa, o roubo, né? E o assassinato, que na verdade no Código Penal brasileiro o nome é homicídio. Está lá no artigo 121 do Código Penal, né? O roubo no artigo 157, a rixa, não me recordo agora, mas acho que é o 233, eu acho que é isso, né? Fraude tem várias, mas tem ali o estelionato, né, que está no 171. Traição não tem crime, mas você pode encontrar como qualificador ali do homicídio, quem sabe, né? E disputa também não tem, mas tem outros crimes que envolvem disputa. Bom, e é isso aí. Vamos em frente. Utopia versus distopia. Você sabe a diferença? Volta e meia cai numa prova aí, né? Diferença da utopia para distopia. Volta e meia cai essa questão aí. São duas expressões que se originam de topos. Topos, ou topos, né? No grego, lugar. Topografia, né? Lugar, ó, percebe? O estudo do lugar, a grafia do lugar, percebe? Dá origem a uma série de outros, né, termos que indicam lugares onde são manifestados ideias ou ideais, no geral políticas, religiosas e também sociais. Joia? São elas, a utopia e a distopia. Vamos à primeira delas. Utopia vem de duas expressões. São essas aqui, ó, ou e topós, ou topos, né? Topós.
ou mais topós. Ou significa não, topós, lugar. Ou seja, não lugar, né? Um lugar que não existe. A negação de um lugar. Ou negação, topós, lugar. A negação de um lugar. Um lugar que não há. Um lugar inexistente. É um lugar que não existe, conforme está aí no nosso conceito de utopia. Em outras palavras, um espaço, ou seja, um lugar que não se encontra em nenhum lugar. Um espaço que não se encontra em nenhum lugar. É um ambiente que não se encontra em lugar algum. Você não encontra esse espaço. Isso é utopia. Isto é, imaginário, fictício ou impossível de se realizar. Refere-se a uma cidade, ilha ou local dos sonhos. Percebe, entre aspas aí, para destacar, né? Aquilo que se gostaria que fosse, veja. Só se gostaria que fosse. Não o que realmente o quê? É. Não o que realmente é. Tranquilo? E aí vem a distopia, vem de duas expressões também. São elas dis e topós. Dis significa mal. Dis, né, de distorção. Estou vendo mal, por exemplo. Dis é mal, né? O antônimo de bem ou de bom, né? Dis, mal. Topós, lugar. Ou seja, um lugar ruim. É um lugar mau. Um lugar ruim. Um lugar péssimo para se viver. Isso é a distopia. Distopia tem a ver com o lugar, mas o lugar é distópico. O que é um lugar distópico? Um lugar ruim para se viver. Tem a ver com a política de Thomas More? Não. Aí aqui a gente colocou só para confrontar com a utopia, para você entender aí, tá? Tem um sentido contrário à utopia. Então, a distopia, bom, até teria a ver lá com o livro dele, né? Se não fosse, vamos dizer assim, seguir aqueles conselhos que ele está dando lá, para se atingir uma política perfeita, nós teríamos em tese, né, um lugar que tem crimes, né, que tem violência, por aí vai, disputa, nós teríamos uma distopia, beleza? Contrário à utopia, traz a ideia de uma sociedade constrangida, oprimida, sofrida, humilhada, subjugada, infeliz. Nós vemos aí no contexto de políticas, né? Políticas ligadas aí à religião, principalmente, né? Onde se mistura ali a política com a religião e o fanatismo religioso impera, nós vemos a instalação de ambientes distópicos, né? Ambientes onde um explora o outro, escraviza o outro, ambientes onde um humilha o outro, onde mulheres são humilhadas, por exemplo, né? Pessoas diferentes são perseguidas, né, por motivos quaisquer, motivo de outra religião, opção sexual e por aí vai. Tranquilo? Joia? Então merece um print aí. Você aceita um café? Ainda nem te ofereci hoje, né? Bom, se tiver de noite você não vai poder tomar, né? Mas de manhã cedo, é a hora que eu tô gravando aqui. Tá aí, né? Welcome to Utopia. Enjoy your journey, que é aproveita a jornada, né? Uma plaquinha aí só para... Bom, vamos aí direto aos recortes, né, de utopia do Thomas More. Há uns recortes de utopia, escolhi esses aí, são fragmentos de textos, de pedaços diferentes. Tem religiões diferentes. Olha lá, ó. Era uma característica da ilha, né? Do estado de utopia. Cada um aprende os ofícios dos outros. Cada um aprende os ofícios dos outros. Percebe essa troca? Percebe essa dinâmica, essa colaboração? Tudo é comum a todos. Tudo é comum a todos. A distribuição dos bens lá não é um problema. Não se vê nem pobre, nem mendigo e embora ninguém tenha nada de seu, todos são ricos. Olha, isso
Com certeza isso é utopia, né? É uma visualização do céu, praticamente, né? A avareza é impossível, porque o dinheiro ali não é de uso algum. Não se usa o dinheiro. Né? Não se usa o dinheiro. Mas não tem uma certa... Pessoal, não tem uma certa coerência isso que ele está falando, né? Você vai em ambientes, por exemplo, nós estamos aqui, estou falando do Rio de Janeiro, né? Ou até no teu próprio estado, não sei onde você está aí, a menos que a mancha criminal não seja zero aí no teu país, no teu estado, né? A menos que seja zero. Mas dependendo do lugar, né, onde você estiver, a disputa pelos caras, né, pelos indivíduos que estão ali, né, disputam. Há indivíduos que disputam no sangue, né, por espaço, por dinheiro, por vamos assim, ocupar determinado ambiente, local, geografia sendo disputada no sangue, um matando o outro, porque aquele local, aquele lugar, para ele rende dinheiro. Então, né, não vou aqui entrar no mérito, porque isso aqui não é só um determinado tipo de crime, mas são milhões de crimes, né? Vários tipos de crime podem ensejar essa disputa, né, de locais, de territórios. Então, para o Thomas More, se não houvesse o dinheiro envolvido ali, acabou o problema. Dinheiro, não, agora, né? Mas se o dinheiro, pessoal, fosse também cocô de galinha, eles iam brigar pelo cocô de galinha, né? Se cocô de galinha fosse dinheiro, os caras iam brigar por causa do cocô de galinha do mesmo jeito. Não estou aqui dizendo, cara, para você aí subir um monte, ficar lá fazendo mantra e viver, né, sem ir atrás do pão. Não é isso. A questão é a disputa, né? A questão é a agressão, a questão é a violência, né? É a distopia envolvendo o quê? O dinheiro naquele ambiente. Haverá maior riqueza do que levar uma existência alegre, aí, ó, haverá maior riqueza do que levar uma existência alegre e pacífica, livre de ansiedades e sem precisar, se preocupar com a subsistência. Muito legal esse texto, né? Vamos em frente. Bom, faça essa questão aí de concurso. São duas questões hoje. Uma vai envolver só o Thomas More e outra vai envolver o Thomas More e o Maquiavel. A próxima questão vai envolver o Thomas More e o Maquiavel. Então faça aí. Bom, Thomas More escreveu uma obra na qual descreve um estado imaginário, onde não existia propriedade privada. Não existia a propriedade o quê? Privada. Era um estado apenas o quê? Imaginário. E nem se utilizava do quê? Nem se utilizava do dinheiro. A preocupação maior era com a felicidade coletiva e a organização da produção. O autor atribuiu à obra mencionada o título de moleza, né? Ficou tranquilo aí, não ficou não? Joia? Resposta certa, a letra E. Joia? Utopia. Muito bem. Vamos em frente. Mais uma questão aí para você. Agora caiu no Instituto Federal. Só preencher as lacunas e aí vai por comparação, né? Leia o parágrafo abaixo em que estão em evidência as lacunas, diferentemente de fulano de tal, que com, aí vem o livro dele, né, que com, pontinho, pontinho, o livro dele, marcou o pensamento político renascentista, aqui um pouquinho de história, mas nós vamos ver isso também lá na história da filosofia, né? Por seu, pontinho, pontinho, aí que é a ideia filosófica dele, vírgula. Aí vem outro filósofo, agora o livro dele, enfatizou e agora o pensamento dele.
no terceiro quadrinho, o pensamento dele. Através de uma representação daquilo que não existe. Aqui que está a dica. Não existe. Tá? Aqui que está a dica. Você vai começar meio que de trás para frente aí, né? E Renascimento, de cara você vai lembrar também de outro cara aí. Mas, ó, daquilo que não existe. Nós vimos na aula anterior, quem não assistiu, assiste aí, tá? A aula do Maquiavel, do Príncipe. Nós estamos aqui no módulo de política. Nós vimos lá que o Maquiavel, ele é preso nas questões reais. A diferença maior do Maquiavel. Vou escrever aqui, ó. Só que depois lá na metafísica eu vou fazer essa diferença do real para o imaginário. Lá na metafísica eu vou trabalhar isso, tá? Se Deus nos permitir de chegar lá. Beleza? Show. Pera aí. Maquiavel. Principal diferença para o Thomas More. Principal diferença é que o Maquiavel, a política dele é baseada no real. Real. Não vou colocar esse quadrinho como mapa mental, que eu acho desnecessário. Vai ficar comparando apenas um aqui com o outro. Não é o caso. E o Thomas More, a política dele é igual a do Platão. É baseada no ideal. Igual do Agostinho, do Platão. Joia? Então o Thomas More na ideal e o Maquiavel é baseado a sua política no real. Agora ficou bem mais claro, bem melhor aí, né? Bom, com, ó, vírgula, depois da vírgula, com, pontinho, pontinho, com, quem é o autor aqui que se baseia no ideal, hein? Não, ou seja, naquilo que não existe. Quem é? Aí de trás para frente você vai eliminando. O Maquiavel? Não, não é o Maquiavel. Então a letra A é falso, né? Não é o Maquiavel. Então a letra A, onde tiver Maquiavel, você vai o quê? Riscar, porque os caras quiseram confrontar o Maquiavel com o Thomas More. Então aqui, ó, Thomas More, ah, pode ser More ou Moros, conforme ele escreveu aqui, tanto faz, tá, pessoal? Então pode ser tanto a letra B quanto a letra D, né? Tranquilo? Beleza? Beleza. Agora vamos lá. O Thomas More, o livro é a Utopia, não é? É a Utopia. Tanto na letra B quanto na letra D está Utopia. Só que o Thomas More é idealismo ou realismo? É o ideal ou o real? O Thomas More é o ideal. Se é o ideal, você vai riscar aqui o real, o realismo, né? Então só pode ser, só ficamos com uma opção, que é a letra B de bola. Aí agora é só preencher, ó. O Nicolau Maquiavel, aqui nesse primeiro quadrinho, ó, o Maquiavel escreve o príncipe, olha lá, ó, que com o príncipe marcou o pensamento político renascentista por seu, o quê? Por seu realismo. Realismo. Vírgula, agora separou. Vírgula, o Thomas More, aqui, ó, Thomas More, com o quê? Qual foi o livro? Utopia. Enfatizou o quê? Idealismo. Idealismo. Beleza? O ideal. Ficou tranquilo então? Acertou? Tenho certeza que tu acertou? Essas apostilas estão te esperando lá no nosso site. Site www.leonardobragaflores.com. Você é o nosso convidado. Aqui embaixo estão as apostilas. Veja só, a amarela é do módulo 1, a azul é do módulo 2, a amarela módulo 1, Introdução e Fundamentos. Módulo 2, Epistemologia, essa azul. E módulo 3, Política, essa vermelha. Todas elas têm
exercícios autorais e questões de prova. Aqui 700 questões, compra essa. Todas as outras, de 500, 300 e 100, já estão dentro aí dessa coletânea. Tudo questão de prova ali, valeu? Aqui nós temos, ó, primeiros passos na matemática, com o mini curso matemática, grupo de estudos aqui em cima. Aqui uma coletânea de aulas, tá? Que eu fiz, que eu chamei de Caveirão da Polícia, constitucional, administrativo, penal, processo penal, leis, um pouco lá de matemática e português também, para você se preparar, ser o básico para enfrentar concursos nessa área. Mini curso de conhecimento pedagógico para professor. Esse aí, ó. Esse mini curso rosa aqui embaixo. E aqui, Educação na Constituição, artigo 205 ao 214, para você estudar se está fazendo concurso nessa área também. Valeu? Ó, aqui são grandes questões da filosofia: felicidade, bem ou mal, intuição e amor e paixão. Você é o nosso convidado. E aqui simulados de filosofia, 10 questões em cada um, 10 questões comentadas em PDF e também em videoaulas. PDF e videoaulas comentando esse material aqui, pós-graduação em filosofia, se Deus nos permitir, 4 de dezembro de 2025, agora em dezembro, eu lanço a turma. Aqui, tem a chancela do MEC, porque, óbvio, né, é uma pós-graduação. Os outros cursos são cursos livres. Olha aqui, ó, todos eles vêm certificado também, tá? Inclusive aqui as grandes questões. Esse curso que você está fazendo, esse aqui, ó. É esse aqui, tá lá no site o botão lá de link de acesso. Tá? É esse aqui. Você recebe certificado também. Como? Adquirindo, participando do curso e adquirindo a apostila. Módulo 1, você ganha o certificado do módulo 1. Módulo 2, e assim vai. Tranquilo? Joia? Olha aqui, ó. Aqui você, se quiser contribuir com o meu canal, você vai dar o joinha aí, curtir, comentar o que você quiser, acrescentar, falar o que você quiser aí, e também compartilhar para o coleguinha que está estudando. Se inscreva no canal também. O Pix para colaboração do café está aí embaixo. profleonardobragaflores@gmail.com. Pessoal, a gente vai se despedindo por aqui. A gente vai ficando por aqui. Foi bom demais ter você nessa aula. Aula 105, Utopia de Thomas More. Eu me despeço de você nesse momento e te aguardo no próximo encontro. Valeu? É isso aí. Um abraço a todos, fique com Deus, a nossa gratidão a Deus e também a você por ter chegado até esse momento. Valeu? Um abraço a todos. Fique com Deus. Tchau, tchau.